Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Sol em Prosa, o podcast da Sol. E hoje eu estou com a Jaqueline Sarquis. Ela é palestrante, advogada e autora do livro Be Business, Etiqueta Empresarial e Profissional no Seu Estilo. Oi, Jaque, tudo bem? Ei, Cissa, tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui com você, aqui na Sol, e eu adorei esse espaço e realmente estou muito alegre de estar podendo realizar esse podcast junto com Que vocês. bom. Nós também estamos felizes com a sua presença e seja sempre bem-vinda à Sol Crescente. Obrigada. Já que você já morou aqui em Dores, né? E lançou um livro agora sobre etiqueta profissional. Conta pra gente um pouquinho como que foi o seu período de quando você morou aqui em Dores, o que que você chegou a realizar aqui, que eu sei que você realizou alguma coisa. Então, eu fui casada, né, aqui em Dores Indaiá. Eu cheguei aqui muito cedo, eu era muito nova e estava com o gás todo. E quando eu cheguei, eu percebi que a cidade precisava de algumas atividades, né, que as quais eu já exercia em Belo Horizonte e estava sentindo falta. Então, eu cheguei em Dores do Indaiá, fui diretora social de vários clubes, o que me deu a oportunidade, inclusive, de fazer alguns cursos de etiqueta social para as adolescentes na época. Isso era a década de 90? Isso foi na década de 91, 91. Uhum. Isso foi nas décadas de 90, no ano de 91, quando realmente eu ingressei assim com várias turmas de etiqueta social, postura e andamento. E no final a gente fazia desfiles de moda prestigiando o comércio de Dores do Indaiá. Então era assim muito legal, sabe? E Foi uma fase muito bacana. naquela época, o que você chama de etiqueta social é um pouco, acredito que seja um pouco diferente do conceito de etiqueta profissional que você está trazendo nesse livro. E qual que era o objetivo desses cursos de etiqueta para essas moças? Era para elas saberem se comportar, alguma coisa do tipo? Porque antigamente, né, vamos dizer assim, a etiqueta social ela era mais valorizada, né, inclusive pelas posturas mesmo, pelo comportamento das Uhum. jovens adolescentes, onde eu era procurada pelas mães, né, tipo assim, minhas filhas precisam se comportar melhor, elas Uhum. precisam saber um pouco mais de como sentar num restaurante, de como se come bem, Uhum. enfim, era uma coisa, vamos dizer assim, com mais frescura. É uma coisa cultural da época. Na época, Uhum. mas hoje em dia, a diferença que eu trago para a etiqueta profissional é que, dentro das instituições públicas, isso é ainda muito valorizado. Uhum. Apesar de eu estar falando que isso foi uma coisa no passado, hoje ainda é algo muito valorizado dentro E, das instituições. e o conceito também mudou um pouco, né? Quando a gente fala em etiqueta, né, muitas pessoas talvez ainda tenham aquele conceito de que é a forma como você deve segurar um talher ou colocar o guardanapo no colo, né? E não é mais isso, né? Eu não sei se sempre foi só isso, mas hoje eu percebo que o conceito de etiqueta evoluiu, né? Você acha que evoluiu realmente? Evoluiu demais, mesmo porque hoje o conceito de etiqueta ele é muito no seu estilo, tanto que o livro é um guia que Uhum. eu fiz exatamente de etiqueta empresarial e profissional no seu estilo. Por quê? Porque é uma coisa que não tem mais frescura. Né? É uma coisa que precisa ser vista hoje como um conceito, uma concepção de que as instituições necessitam das boas maneiras. Uhum. Elas necessitam e elas escolhem as pessoas através da imagem, através do comportamento das pessoas, né? Através da maneira de como ela sabe se portar dentro de uma empresa, Uhum. como ela convive com diferentes gerações dentro do Uhum. mesmo ambiente de trabalho. Uhum. Né? Isso tudo eu ensino no meu livro e é isso tudo que a gente tem passado hoje em dia em termos de etiqueta Sim. profissional e etiqueta empresarial. Por que eu estou falando isso? Porque a etiqueta profissional ela precisa realmente da etiqueta social, sabe? Que Porque é se eu justamente o comportamento individual, individual, né? Uhum. exatamente. Só que eu trago no meu livro e eu trago para a etiqueta profissional essa o conjunto, né? Uhum. A convivência dentro de uma conjuntura Uhum. institucional, corporativa, Uhum. né? Que é o saber conviver de maneira social Uhum. dentro de um ambiente de trabalho. Entendi. Vou mostrar aqui um pouquinho o livro, né? Que ele chama Be Business, Etiqueta Empresarial e Profissional no Seu Estilo.
da Jaqueline Sarkis, que a gente pode dizer que é um manual, né? Um guia É um mesmo, guia. que tem algumas dicas e orientações com uma linguagem muito acessível, né? Muito simples, que vai desde a forma como você deve cumprimentar alguém, como é que você deve se comportar numa entrevista de emprego, enfim, vale para a vida, né, Jaque? Então é Vale. como se fosse um manual mesmo. Ele é um guia, inclusive, ô Cissa, ele é um guia que serve muito para quem está ingressando no mercado de trabalho agora. Uhum. Hoje em dia, o que acontece? As pessoas estão muito sem noção, sabe? As pessoas saem, às vezes, de uma faculdade, uma universidade, super valorizados, mas não têm a noção de como se comportar numa entrevista de emprego, como se Uhum. comportar dentro de sei lá, de a primeira reunião dentro Uhum. da empresa, Uhum. né? Ou como se portar num restaurante, numa reunião fora da empresa. Então, isso tudo guia, o livro que serve como guia. Se você tem dúvida, você vai lá no índice e Uhum. procura, como que eu vou me comportar para uma reunião de trabalho? Uhum. Como que eu vou me vestir? Como que eu vou fazer qual vai ser a minha determinada atitude em determinada situação, Porque a né? gente estava até falando da questão cultural. A gente desaprendeu essas coisas porque não tem quem ensine, né? Ficou uma coisa fora de moda, né? Ficou muito liberal tudo, né? E principalmente depois de o advento de tecnologia, rede social, ficou tudo muito com muita liberdade. Mas você sabe o que que eu atribuo a isso? A Uhum. individualidade mesmo, porque as redes sociais, tudo deixou as pessoas mais individualistas, Uhum. né? Deixou a gente assim muito mais Egoísta mesmo. egoístas também, Uhum. né? Pensa envolta bem dentro do nosso mundo, Uhum. né? E a gente esquece que a gente tem um convívio social, É. né? As pessoas esquecem que num ambiente de trabalho você não convive só com você, Uhum. né? Você não pode agir só em prol das suas vontades, das Uhum. suas necessidades. Existe um código social, né, que tem que ser Exatamente. respeitado. Sim. Jaque, sobre o livro, antes da gente entrar um pouquinho, né, sobre todo o conteúdo, que é super interessante, a gente não consegue fechar o livro, porque toda página que você abre serve Para alguma para alguma coisa, coisa. né? Você já tinha intenção de publicar um livro? Ou como é que foi o nascimento dessa ideia, assim? Quanto tempo você demorou para fazer? Nossa, se você não me faz essa pergunta. É. O tempo desse livro, assim, esse parto durou 30 anos. Nossa, é muito É tempo, né, muito tempo, Jaque? muito tempo. Mas é porque, na verdade, quando eu saí de Dores em Indaiá, eu fiquei com isso na minha cabeça. Uma sementinha. Eu vou escrever um livro a respeito de etiqueta social. Na Uhum. verdade, me veio a ideia da etiqueta social. Mas aí eu fui me envolver com a empresa da minha família, e é uma empresa familiar. Uhum. Então eu comecei a verificar e a perceber as dores dessas empresas, Uhum. não só da minha empresa Uhum. familiar, que era junto com os meus irmãos, mas também as dores das outras empresas, tanto familiar quanto das multinacionais, quanto das grandes empresas e Uhum. dos órgãos públicos. Uhum. E o que eu percebi? Eu percebi que a maioria das pessoas reclamavam de uma única coisa: as boas maneiras de quem conviviam com eles. As más maneiras, né? Reclamavam que eles não tinham, né, as boas Uhum. Não tinha. maneiras, Uhum. eles não exerciam essas boas maneiras, Uhum. ou seja, eles não falavam que eles eram sem educação, Uhum. né? Uhum. Mas é que faltava realmente, porque educação é relativo, cada um tem o seu tipo, é uma base cultural, aquela coisa. Sim. Mas as regras de convívio social, as regras de convívio profissional, elas existem. Uhum. Tanto que eu não sei se você sabe, se é do seu conhecimento, existem decretos hoje que ditam Uhum. condutas profissionais mesmo, condutas éticas Uhum. dentro dos órgãos públicos, que inclusive caem em concursos públicos até Uhum. hoje, E as pessoas sabe? não acabam não praticando, Não né? praticam e desconhecem e Uhum. acham que é uma coisa que já está ultrapassada e não Uhum. está. Uhum. Por quê? Quando você vai prestar um concurso público, por exemplo, e que cai essas matérias sobre ética, né, as questões são bem pesadas, porque você tem que saber realmente, não é manusear um garfo, não é Uhum. manusear um, um talher ou um copo, ou como sentar, como você falou, botar um Uhum. guardanapo no Uhum. colo.
Não é isso. Hoje em dia, quando você vai fazer um concurso público, você tem que saber o que se pode e o que Uhum, não se pode fazer numa administração pública, uhum, né? Isso nada mais é do que uma conduta, uhum. nada mais é do que a etiqueta profissional ditando regras dentro de uma conduta ética, Claro, né? com certeza. Aí Então, você percebeu essa dor e foi já juntando as peças para você sim. chegar no. E eu fui juntando essas peças no decorrer desses 30 anos, porque eu trabalhei com a minha família 30 anos e o ano passado eu realmente Você desligou. saí, eu desliguei, saí da empresa e me dediquei a escrever o livro que era o meu sonho realmente. E foi Uhum. um sucesso o lançamento, foi em agosto, agora. E é um livro que, graças a Deus, ele já está na Amazon, já está em algumas livrarias leitura em Belo Uhum, Horizonte, uhum. né? E tem feito assim um sucesso muito grande, porque, na verdade, todo mundo precisa de Sim. saber, ou pelo menos de lembrar, né, sobre as regras de boas maneiras. Você fez o lançamento dele em Belo Horizonte, Fiz, né? E a gente vai também viabilizar o lançamento dele aqui em Dores se Deus em quiser, 2026, né? De preferência no início do ano, nos primeiros meses. se Deus E quiser. você disse também que o conteúdo vai virar um curso, né? Que você vai poder compartilhar esse conhecimento através da Hotmart. Sim, eu já mandei fazer, já está em elaboração esse Uhum, curso. uhum, É um curso que fala sobre o livro, fala sobre os códigos de ética dos órgãos para os órgãos públicos, uhum, porque esse livro ele serve tanto para as pessoas privadas quanto públicas, uhum. né? Então, assim, não é específico, tanto que ele é empresarial e profissional. Ele Sim. serve para qualquer empresa e para qualquer profissão, E quando você diz no seu estilo, eu lembro que a gente teve uma conversa anterior, né? Quer dizer que isso não é uma imposição de forma de que alguma. você deve usar isso, somente aquilo. É um respeito mesmo ao seu próprio estilo, né? Às suas ideias, concepções de mundo, mas dentro de um código universal Sem que dúvida. vai servir para todo mundo, né? Eu não coloquei no livro, mas me perguntaram outro dia sobre o talo do abacaxi. Olha para você ver o que Uhum. O foi que me que você faz com o perguntar. tal? É o que se faz com talo? Eu falei, come. Eu falei, Simples. eu como o talo do Sim. abacaxi, Uhum. desde que você come com educação e com Uhum. elegância, que mal Uhum. tem você comer um talo do abacaxi, Mas é né? uma falta de noção também, né? Às vezes as Sim. pessoas param de pensar por conta própria, Mas é porque antigamente a etiqueta social ela tinha essas regras, não se come o mais talo do rígidas, né? abacaxi. Sim, não se come o talo do abacaxi. Uhum, Hoje elas ainda existem, né? uhum, Mas eu abordo no meu livro o seu estilo, por quê? Porque eu sou uma pessoa bem descontraída. uhum, Apesar de ter ali umas regras de conduta, apesar de ter um código de ética, uhum, né? Eu também sou uma mulher pública, né? uhum, Eu faço parte de política, eu uhum, politizo mulheres uhum, também. uhum. Já foi Então, vereadora também aqui em já fui Dores, né? vereadora aqui em Uhum. Dores. Então, assim, eu realmente tenho um código que é dentro do que eu E acredito. do contexto também, né? Você até me fez Exato. lembrar que tem uma parte aqui que você fala do comer a coxa de frango com a mão, Sim, né? Então, exato. vocês vão descobrir É, lendo o livro, exato. né? Por quê? Porque, na verdade, é o meu estilo. O Uhum, livro é o meu estilo. uhum, Se você acha que não deve comer uma coxa de frango com a mão, uhum, você não come. uhum. Mas eu escrevi o que eu faria, Sim. né? O que eu acho que pode ser feito, porque não tem frescura nenhuma. Uhum, Meu livro é um livro de leitura simples, igual você falou, ele é um livro super ilustrado. uhum. É um livro que ele tem letras grandes e é um livro que serve para os jovens que estão ingressando no mercado, e Uhum. é um livro que já serve para quem está no mercado Sim, há não. muito tempo, É uma né? delícia de ler. É, então, que bom, eu fico Você foi feliz. muito feliz. Eu fico feliz. E todo mundo está gostando muito, sabe, Que Cissa? bom, que bom. Eu acho Jaque, legal. vamos falar então sobre ambiente de trabalho, que eu Sim, acredito que seja o foco maior, né, da sua abordagem no livro. sim, Tanto no ambiente privado quanto nos órgãos públicos, né, a gente tem pessoas, a gente convive com pessoas de diferentes culturas, de diferentes funções, mas a gente tem que sempre priorizar o profissionalismo, né, o respeito, a educação, e eu percebo que você pincela esses conceitos no seu livro. sim. Hoje em dia, né, depois de tanto tempo trabalhando com isso e atendendo empresas, né, qual que é a maior dificuldade que você percebe nos relacionamentos em ambientes de trabalho, tanto em empresas quanto em órgãos públicos? Olha, o que me fez escrever um livro, na verdade,
foi que eu saí em campo, né? Eu fui pesquisar. Uhum. Então, eu procurei as empresas privadas, procurei órgãos públicos, que inclusive eu sou advogada na área pública, que é de licitação pública, e fui procurando quais eram as dores desses órgãos. O Uhum. que mais reclamavam realmente é, foi a falta de confiança, Uhum. né, das pessoas, do cidadão, em relação ao trabalho público Uhum. ou privado, né, os conflitos internos, né, e a desmotivação. Uhum. E quando você... Esses foram, só desculpa, Sim. esses foram ainda o que mais me fez pensar, Uhum. sabe? Porque quando você tem aí um ato desmotivado, por que será que eu estou desmotivada? Quando você tem ali uma desconfiança do cidadão na área pública, por que será? O que está Uhum. acontecendo, né, dentro do Uhum. meu órgão público que o cidadão está desconfiado de mim, Uhum. né? E quando você, não sei, quando você pensa que você poderia estar agindo de uma maneira mais salutar dentro do seu ambiente de trabalho, você percebe que você está criando ali dentro inimigos. Uhum. E que aí o que acontece? Você acaba fazendo com que a sua equipe fique desmotivada, Uhum. comece a se separar, o funcionário, que seria um ótimo funcionário, começa se sentir desvalorizado Uhum. por algum motivo, E aí geram e as aí fofocas, né? sim, geram as fofocas e geram a desmotivação mesmo, né? Porque a pessoa não tem o devido valor. Uhum. As pessoas, muitas vezes, tanto os líderes, os chefes, né, os superiores, não valorizam o trabalho dos inferiores, dos subordinados. Isso é muito ruim, E aí eu te sabe? pergunto, nesses casos, o seu trabalho, ele é mais eficiente quando você faz a abordagem nos líderes e nos superiores, porque parte deles também esse comportamento, né? Ele vem deles ou não vem deles, né? Então, você geralmente vai aonde para solucionar o problema? Aonde... Geralmente vem dos líderes, Uhum. sabe por quê? Uhum. Os líderes muitas vezes deixam de valorizar o funcionário. Mas também, muitas vezes, um líder que valoriza um funcionário, esse funcionário não se dá o próprio valor, Uhum. sabe? Existem aí as crenças limitantes, né? Que a Sim. gente sabe. Ah, eu sou Uhum. pobre, eu não preciso de ser Uhum. elegante. Uhum. Ah, eu não preciso disso. Ah, o meu chefe me chamou a atenção na frente das pessoas. Uhum. Isso realmente é muito Uhum. desagradável, né? Então, assim, é todo um contexto, sabe, que a gente tem que analisar para poder colocar os pingos nos is Uhum. e para que haja um devido respeito mútuo entre as pessoas que convivem no mesmo ambiente de trabalho. E me parece também que, além disso, é uma questão de comunicação, né? A A, comunicação ecoma- tem a que... É tudo, né? comunicação é tudo, em qualquer Uhum. órgão, público, privado, em qualquer setor, né? Uma comunicação eficaz, o diálogo ainda é o remédio para qualquer conflito, E uma né? comunicação clara. Sem dúvida, e sincera, né? Uhum. Porque, mas, se for para chamar a atenção, que chame a atenção no privado, Uhum. né? Nunca público, Uhum. porque essa é uma das regras melhores, né? Você elogie no público e chame a atenção ali no É, isso privado, vale até no né? ambiente familiar, né? A Sem gente, quem dúvida. é mãe sabe que vai chamar a É, atenção do filho, ou fazer algum comentário até com o próprio companheiro, perto de outras não pessoas, é? não fica, Não fica não dá legal. bom. É, não É. dá, com Uhum. certeza. Isso dentro do ambiente de trabalho, nossa, tem casos até de empresas que já levaram muito prejuízo por vingança de funcionário, Coisas evitáveis, sabe? né? É, exato, que às vezes um chefe falou ali alguma coisa naquele momento e não soube Uhum. pedir desculpa ou não soube, sabe? Uhum. E aí o Esclarecer. funcionário ali naquele Uhum. momento começa a ficar com raiva, começa a denegrir a imagem da empresa ou da Uhum. instituição. E isso, Enfim, acontece da mesma maneira no ambiente público e no privado? sim, Mesma coisa. sim, sabe Uhum. por quê? Porque as pessoas convivem no mesmo ambiente Uhum. e as pessoas são diferentes. É Sim. claro que os conflitos são Uhum. inevitáveis. Não existe nenhum ambiente harmônico 100%, Uhum. né? Então, assim, quando você vê os conflitos acontecendo, é hora do diálogo, Uhum. sabe? Se tem conflito, vamos É um resolvê-los sintoma. antes de virar um Uhum. problema. Sim. Porque se um conflito vira problema, fica muito mais difícil de se É, resolver. vai virando uma bola de neve, Sem né? dúvida. Já que você estava falando, a gente falando sobre comunicação, né? Hoje em dia a gente tem um termo que você utiliza no seu livro, que é a netiqueta. Por quê? Veio pandemia, veio esse excesso de uso de rede social, tudo é resolvido virtualmente, nem e-mail mais a gente usa tanto, né? É só o WhatsApp, tudo.
Então, a gente faz muita reunião virtual, manda textos curtos, abreviados, né? É, qual o maior erro que as pessoas cometem num ambiente virtual? Porque está todo mundo nele, né, de forma constante. E o que você orienta para a gente não cometer tanto esses erros? Bom, no social, eu acho que o social vale tudo, porque depende da relação que você tem com os amigos, com os familiares e tudo. Mas no relacionamento profissional, é mais complicado. Por quê? Porque você não tem tanta intimidade. Então, você já Uhum. imaginou você mandar um e-mail para uma empresa cheio de emojis, aquelas carinhas e aquelas coisas mais bonitinhas Não de combina, beijinho? Não, né? não Uhum. existe, né? E as pessoas têm que ter essa noção. Uhum. E outra coisa, o WhatsApp é para você ter uma rápida comunicação, Uhum. né? Então, eu estou falando do profissional, eu não quero Sim, entrar na fase pessoal. social, particular, porque essa Uhum. cada um tem o seu ciclo de Uhum. amizade, cada um sabe de si. Uhum. Mas na parte profissional, eu posso te falar que realmente é, é o rápido, sabe? Resolva o que tem que resolver, fale o que tem que falar e Uhum. ponto, Hoje eu, sabe? eu percebo também que as pessoas têm muita urgência, né? Então, por exemplo, às vezes você recebe um pedido de alguém precisando falar com você e a pessoa não espera segunda-feira, ela manda uma mensagem domingo à noite ou domingo de tarde, que seria, teoricamente, um horário, um dia que você tem para Pois descansar, é, né? isso é uma coisa que é até muito grave, eu vou te contar até por quê. Porque Uhum. os patrões, às vezes, que fazem esse tipo de coisa, eles precisam saber que isso é contado no Ministério do Trabalho, Uhum. sabe? Uhum. Porque isso é estar ocupando um funcionário no momento que ele está no descanso dele, Uhum. né? E eu acho isso, assim, apesar dessa angústia toda que a gente fica de querer resolver tudo, devemos nos conter, porque é um final de semana. O que que alguém vai poder Uhum. resolver? Não vai resolver nada, Uhum. né? Mas eu acho que é um sinal dos tempos, né? Tá É um todo mundo sinal muito dos tempos, Cissa, ansioso. mas as pessoas precisam de se limitar, Uhum. sabe? É justamente por isso que eu acho que as coisas estão indo assim, sem limite mesmo, Uhum. sabe? As pessoas estão ficando sem noção. Uhum. E nós temos que ter noção. Uhum. Na parte profissional, principalmente. Na parte social, eu vou repetir. Tanto faz como tanto fez, porque depende Uhum. de cada relacionamento, que eu já vi também muitas vezes amigos brigando com amigos por causa de insistência, Uhum. né? E por causa de horários, enfim. Porque muitas vezes você manda também uma mensagem de noite, você está dormindo, você assusta, Uhum. né? Por que que ele está me mandando uma Sim, mensagem, é uma né? urgência, né? É uma urgência. E no profissional, eu acredito que nós temos que nos limitar, Uhum. sabe? Porque Uhum. nós temos que nos limitar objetivamente, dentro daquilo que nós estamos fazendo, Para nos preservar também, além de né? nos preservar para cumprir com a sua obrigação profissional, Uhum. né? Porque é só sobre aquilo que você precisa falar. Você não Sim, precisa de entrar em mais nenhum sim. detalhe, a Uhum. não ser aquela Aquele resolução de assunto. problema Uhum. daquele assunto que você está resolvendo. Junto com a pandemia também a gente teve as reuniões, o trabalho em home office, né? Sim, Você fala em, tem no um home office e no air office. isso, anywhere office, Anywhere né? Quer dizer office, que o escritório pode ser tanto em casa quanto quanto na praia, na em qualquer praia, na lugar. praça, em qualquer lugar, desde que você É, tenha acesso à o internet. Anywhere Office, ele é muito gostoso. Por quê? Porque você pode estar, não sei, Numa num viagem. resort, você pode estar ali com o seu notebook na beirada da praia, você pode estar ali, né, Uhum. fazendo o seu trabalho normal. E isso realmente veio depois da pandemia, né? E continuou assim, porque durante a Uhum. pandemia foi assim, as pessoas se isolavam, né? Até mesmo em praias, ninguém Uhum. podia ficar perto, né? Muito perto uma das outras, mas ainda podiam ir para onde quisessem, levando seu notebook e fazendo seu trabalho onde estivesse, o que eu acho muito positivo. E o que que você orienta para as pessoas que fazem home office? Porque elas podem estar perfeitamente de bermuda e descalço, né? Nossa, eu já vi cada caso horrível disso. E aqui em cima a gente tá belezinha, né? É, E a gente passou muito por isso, né? De criança muito. correndo atrás da câmera da Nossa, reunião, demais. Cachorro cachorro latindo. latindo, aí acontece de tudo, né? É, Hoje em dia a gente já consegue encontrar
a gente já se adaptou a ponto de não passar por isso mais. Hoje em dia, depois de tantos casos, né, expostos, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto nas redes sociais em si, né, em geral, criticando esse tipo de comportamento, né? Você fica bonito daqui para cima, mas você esquece de fechar a porta do escritório, que você está fazendo, né, ali sei lá, dando uma entrevista ou uma audiência. Isso acontece até na área jurídica mesmo, né? Então, assim, hoje em dia eu acredito que as coisas estejam melhores. Eu dou essas dicas no meu livro também, sabe? A maneira que você deve se portar, como você deve comunicar, como você deve manusear os equipamentos como primeiro, você deve estar como também, deve né? estar fisicamente, pessoalmente, vestida, né? Enfim, é isso. E hoje a gente vê o seguinte, a gente tem um ambiente de trabalho que a gente tem uma mistura de gerações, né, Jaque? Tem pessoas jovens entrando nas empresas e já tem as pessoas que estão nas empresas há mais tempo, e eu percebo, e você também deve confirmar isso, que existe um conflito de linguagem, né? Até por conta mesmo desse excesso de redes sociais, essa linguagem mais informal. Você vê isso acontecendo realmente? Isso é uma queixa e tem alguma forma de minimizar esses conflitos de gerações? A geração nova que está entrando aí no mercado, ela é uma geração bem descontraída, muito informal, sabe? Muito sem noção, às vezes, entendeu? Elas vêm com uma formação superior maravilhosa, elas vêm, assim, até com uma competência mesmo muito bacana, mas a parte, a parte comportamental, ela é muito duvidosa. Sabe? Primeiro, elas entram, não cumprimentam ninguém. Eles não têm esse hábito de cumprimentar, né, as pessoas. Hoje a gente passa na rua, a gente dá bom dia até para o cachorro, se for, se for o caso, né? A nossa geração era assim. Então, a geração mais velha, mais antiga, ela sente realmente essa falta. Só que eu acho o seguinte, a geração antiga também, ela tem que valorizar os jovens que estão entrando, mesmo com esses comportamentos. Por quê? Porque hoje eles fazem parte de um nicho de infoprodutos que é uma coisa maravilhosa, né? E todo empresário hoje precisa da tecnologia e eles vêm prontos com isso, com um né? manejo melhor, Isso, né? exatamente. E eles sabem como formular essa parte tecnológica, né? Formular e E resolver, resolver né? num minuto, né? E o que eu acho que falta realmente nesses jovens é isso. É o limite, sabe? É o conhecimento das boas maneiras. Não que eles não possam ter tido esse. Não estou falando de educação, estou falando de regras. Né? Porque educação, como eu falei, cada um tem a sua, cada um pode fazer e desenvolver seu próprio estilo, né, de vivência, como bem quiser. Mas um ambiente de trabalho, não. Um ambiente de trabalho, você está lidando com pessoas de várias espécies, de várias educações, de vários tipos como que fala? De cultura, né? de que saíram de uma faculdade ou que já estão no mercado há muitos anos, sabe? Talvez isso aconteça também pelo fato justamente desse excesso de rede social, desse egoísmo que a gente percebe, e da pessoa mais jovem, talvez, achar que não precisa daquilo, né? Já que ela sabe tanta coisa, porque hoje Pois é. todo mundo virou produtor de conteúdo. Todo mundo sabe alguma coisa, mesmo que não saiba. E aí eu acho que falta um pouco até de humildade e respeito a uma hierarquia, né? Ou aos que estão lá há mais tempo, É. de ter não, espera, vamos ver o que eu posso aprender com essa pessoa que está lá há mais tempo. As pessoas, elas não sabem escutar. A verdade é essa, sabe? As pessoas, os jovens principalmente, eles te olham, mas não te ouvem, né? Eles não te escutam. Então, o que está acontecendo hoje que é uma grande reclamação, tanto das empresas quanto dos órgãos públicos? E talvez das famílias também. Também, né? talvez. Esse lado eu não quero nem entrar. É mais né? delicado. É mais delicado. Mas o que está acontecendo? As pessoas, os jovens estão entrando, estão cumprimentando seus superiores como fossem brothers, entendeu? Ei, e aí, tá tudo bem? Não é assim, sabe? Eu mesma vou te contar um caso pessoal meu. Eu já em alguma situação, eu já dispensei a contratação de pessoas que não precisam ter competência, porque às vezes uma profissão ela precisa de ensinamentos, né? Mas às vezes a aparência, o jeito da pessoa de te cativar, ela é muito melhor, né, do que você chegar ali sabendo tudo. A técnica. Não é? É muito melhor.
E aí eu já dispensei uma pessoa que chegou numa entrevista de emprego falando, e aí, tudo bem? E E não não era para era fazer isso, isso, né? sabe? Nós estávamos tratando de uma profissão, de um emprego, de um lugar ao sol, né? Uhum. Mas Na sabe o que que verdade. acontece também, que eu penso? Os jovens ficaram muito soltos, não tem quem faça isso. Talvez as famílias estejam preocupadas também em trabalhar, né, em manter o padrão de vida, em sobreviver. Então, o adolescente vai crescendo, isso é uma percepção minha, posso estar Sim, enganada, e vai ficando sem uma referência, né? As referências deixaram de ser as pessoas mais velhas da família, deixaram de ser os livros, deixaram de ser um mestre, um professor, um instrutor, e sim, passaram a ser os influenciadores, né? As pessoas que estão ali produzindo conteúdos diversos, né? é. Então a gente vê ficou derretida essa referência, né? Já. Pois é, essa referência, isso é lamentável, Cissa, sabe? Eu sinto muito, assim, pela juventude hoje em dia, por quê? Não pelo fato de nós mais velhos, entendeu? Sabermos Sabermos tudo, tudo. né? Não. Uhum. Mesmo porque a gente aprende muito com essa É, juventude. sim, Muito. A com gente aprende certeza. demais com eles, Verdade. né? Mas não é isso. A questão é só comportamental, Uhum, sabe? Eu acho que um pouco de educação, um pouco de é, lucidez mesmo das pessoas, sabe? uhum, É a noção mesmo, entendeu? uhum. De saber que você está ali lidando dentro de uma comunidade, porque em qualquer ambiente de trabalho você está ali Uhum. numa comunidade, Sim, e eu né? percebo que existe mesmo essa falta das pessoas ouvirem, porque Não imagina que escutam. você pega uma turma que você ensinou, que seja etiqueta social, antigamente a cultura era essa, e aí você tinha um certo comportamento desse público, que você conseguia transmitir o que você pretendia Sim, transmitir. Hoje, se você pegar uma turma jovem, pode ser de meninas, pode ser de meninas e meninos, eu acredito que você vai ter um pouco mais de dificuldade de que eles façam, que eles te escutem e de uma dificuldade de adesão deles entenderem, é isso, ótimo. eles não E fazem eles isso. não fazem Eles olham para questão. você, eles te escutam, mas eles não assimilam. A Uhum, verdade é essa. Por uhum, quê? Porque eles estão preocupados em falar. uhum, Você está me entendendo? uhum, Eles não estão preocupados com o que você fala, eles uhum, estão preocupados em falar uhum, para você o que você deve fazer. uhum, Entendeu? Essa é a preocupação hoje dos jovens e é a maior reclamação uhum. das pessoas que já estão no mercado de trabalho. É, Quando você vai entrevistar uma pessoa, eu tenho percebido isso porque muitas vezes eu faço isso também, uhum, e já fiz isso até para outras empresas que me pediram também para poder fazer esse tipo uhum, de trabalho. E o que que eu sinto? Eu sinto que quando eu entrevisto as pessoas, os mais jovens principalmente, eles querem falar. E às vezes nem respondem o que você pergunta. Por quê? uhum, Porque eles não te escutam, uhum. sabe? Eles olham para você, eles entendem o que você está falando, mas eles falam o que eles querem falar. É complicado. É muito É complicado. geracional. Porque isso cria um conflito de comunicação. É um ruído mesmo, É, né? cria um conflito mesmo É. de comunicação, Uhum, porque isso não deixa clareza, uhum, nem do que você está querendo e nem do que ele está se uhum, propondo a fazer, uhum, né? Porque você precisa de algo que ele está te dando outra uhum. coisa. É uma troca mesmo, né? Né? Então, assim, a gente, às vezes, no mesmo ambiente de trabalho, a gente fica preocupado, porque os jovens, eles, apesar de serem muito capacitados, vindos das universidades, de Uhum, diferentes uhum, universidades, com diversos focos políticos, econômicos, enfim, de tudo, eles têm que entender que não dá para misturar o uhum. que é profissional com tudo que é que eles vivem ou que eles vivenciaram, E tem né? que desconectar também, separar o que que é virtual e o que que é real, né? Sem dúvida, Enfim, porque o virtual vale tudo, né? O é, virtual é maravilhoso. uhum. Viva o virtual, E é uma terra né? sem lei também, né? Sem dúvida. Jaque, vamos dizer que uma pessoa chegou num lugar que ela nunca foi. Pode ser uma entrevista de emprego, pode ser um restaurante desconhecido que ela vai pela primeira vez, pode ser a casa de alguém. É, como é que você orienta que a gente se comporte ao estar num lugar novo, assim? A minha postura seria de observar Sim. e ver o que está acontecendo e falar só na hora que alguém me perguntar alguma coisa para não cometer nenhuma gafe, né? O que que você orienta para as pessoas
para não cometerem gafes, né? Na verdade, não precisa de esperar, né? Uhum, Ficar só observando. Se você entra num restaurante, por exemplo, você pergunta para um maître uhum, onde eu posso me assentar, uhum, né? O que que vocês servem, qual é o prato principal, qual é o uhum, cardápio, como é o preço. Não tem uhum. problema nenhum perguntar É essas ótimo coisas. você falar isso, porque às vezes a gente acha que É, vai ficar constrangido se perguntar de forma uma coisa que alguma. seria óbvia, mas. Mais constrangido é você sentar num restaurante e não ter dinheiro para pagar uma conta, Uhum, né? uhum, Você se assentar num lugar que estava reservado, você não sabia, uhum. né? Sim. Então a pergunta é sempre importante. Uhum, A sua presença ali se faz a partir do momento que você chega. uhum, Você chegou, pergunta. uhum, Você saiu, despede. uhum. Entendeu? É É uma coisa assim, é uma básica coisa mesmo, né? básica, é educação mesmo, Uhum, só. Não tem que ficar constrangido. Você vai na casa de alguém que você nunca viu, mas foi através de um amigo, uhum, se apresente. Olá, eu sou fulano, eu vim através de ciclano, uhum, me convidou, ele uhum. ainda não chegou, mas eu vou aguardar aqui fora. Não, imagina, pode entrar, senta aqui. Entendeu? É Entendi. tudo ali Conversado. tudo conversado. Diálogo, né? Você me fez. Diálogo é tudo. Sim, claro. Você me fez lembrar de uma coisa que é o seguinte: hoje em dia a gente vê muito em festas particulares de amigos e tal, de famílias, as pessoas. Acho que hoje já é mais comum, mas as pessoas pedirem para você levar a sua própria bebida ou levar um prato. Até um tempo atrás, soava um pouco estranho, né? É, Parecia que a pessoa não tinha dinheiro para pagar a festa. é, Hoje virou uma coisa mais comum, assim. Hoje em dia isso acontece até nos happy hours, Uhum, sabe? A gente faz happy hours, a gente fala com os funcionários, com os amigos, com os colegas de setor, ou com toda a empresa, uhum, ou com todo o órgão público. uhum. Olha, nós vamos nos reunir lá na minha casa, cada um vai levar o que quiser, você leva a bebida que você quer tomar, E ou tá você tudo leva um certo. salgado, tá tudo certo, Uhum. sabe? Se for para um restaurante, não, nós vamos lá e tal, vai chegar, a gente vai dividir as contas, nenhum problema quanto a isso. Maravilhoso. Maravilhoso e é tudo muito liberal, Uhum. sabe? Isso é Acho bom. isso muito bom. Jaque, para a gente finalizar, eu vejo que tem algumas pessoas que são naturalmente elegantes, né? Eu vejo isso em você, vejo Obrigada. isso em outras pessoas também. Parece que elas não fazem esforço para serem elegantes, para serem bonitas, simpáticas. Parece que sempre tem alguma coisa interessante para falar. As pessoas que são assim, elas realmente são assim naturalmente? Ou elas precisam. Ou quem não é assim tem solução? Tem alguma dicasinha? O que que você É, aconselharia para as pessoas de modo geral, homens, mulheres, quem está ouvindo a gente assim? O que que você recomenda que a gente faça para sermos, primeiro, felizes, né? Que eu acho que a felicidade é um tipo de maquiagem natural, que a gente sem fica dúvida. bem, né? É. Mas o que que você aconselha para a gente se atentar? Bom, eu acho assim, elegância é uma coisa que vem de dentro, né? A elegância não é uma roupa bonita, não é nada disso. Mas eu também não vou negar que uma pessoa bem vestida, uma pessoa bem aparentada, ela impõe mais respeito, né? E Uhum, se faz escutar melhor. uhum, Né? Então, assim, se você quer realmente chamar a atenção, o seu primeiro impacto, quando a gente fala que a primeira impressão é a que fica, é uhum, verdade. Mas não é isso só, né? É lógico que quando a gente veste uma roupa que não tem nada a ver com aquele ambiente de trabalho, você vai ser criticada. Não tem uhum, como. uhum, Né? Quando você coloca ali um exagero de maquiagem, ou quando você coloca as peças que não combinam com você, você coloca umas roupas curtas num ambiente de trabalho. Tudo bem, se for um ambiente descontraído, mas geralmente não são, uhum. né? Um Google da vida, uma loja de brinquedo, tá tudo certo, né? Mas infelizmente não é o nosso ambiente de trabalho mesmo. Então eu acho assim, a elegância ela vem de dentro, né? Se você não tem uma roupa chique, não se preocupe com isso, esteja sempre limpo, sempre bem arrumado, os cabelos sempre arrumados, um hálito sempre puro, um sorriso, uns dentes escovados, as unhas feitas. Isso tudo já te dá assim a elegância natural do ser humano, Uhum, né? Ah, mas eu não tenho roupa, eu sou pobre. Vou repetir, a elegância não vem do dinheiro, uhum, a elegância não vem de roupa de grife, a elegância vem internamente, uhum. né? E é isso que eu aconselho as pessoas, sejam o que vocês são, dentro do estilo de vocês, né?
A etiqueta profissional, empresarial está aí para ser cumprida. São regras, não são falta de educação. São apenas regras a serem cumpridas no ambiente profissional e que eu acho que valeria a pena todo mundo experimentar. Para a gente conviver bem, né, Sem Jaque? dúvida, porque o ambiente de trabalho, ele é a segunda casa da gente, A gente quer sabe? trabalhar bem, chegar em casa tranquilo, sem, né, sem dor de cabeça, sem Não ter brigado adianta, com ninguém. você não vai sempre chegar em casa sem dor de cabeça, mas você vai chegar em casa com alguns problemas resolvidos, né, no seu trabalho, né? E é com que eu lancei esse livro e estou dando palestras a respeito de como dirimir problemas através das regras de boas maneiras. Por quê? Porque eu acredito plenamente nisso, justamente pelo fato de todas as pessoas que eu conversei me deram as dores delas realmente na falta dessas boas maneiras, a forma comportamental das pessoas. Que ótimo, parece É. muito simples, eu acredito que realmente seja mais E simples é do que a gente simples, mas assim, pensa. a gente esquece, né? Sim. A gente Muito esquece. obrigada por esse bate-papo tão gostoso Ai, que foi a gente gostoso mesmo, teve. Cissa, E quem, adorei quem quiser também. comprar o livro, como é que faz? Tem na Amazon, já tem, né? Uhum, E vende nas livrarias Leitura, em Belo Horizonte, do Pátio Savassi, do uhum, Itaú Power e do uhum. Del Rey, Ótimo. tá? A gente vai deixar também o link, né, na descrição Sim, do tem vídeo o para link quem quiser também, conhecer seu trabalho, sem seu perfil no dúvida. Instagram Uhum, e adquirir esse livro maravilhoso. isso aí. Muito Tá? Eu obrigada que te agradeço, Cissa. e Adorei, viu? que bom. Agradeço esse espaço maravilhoso. Seja sempre bem-vinda. Muito Muito sucesso para obrigada. você. Obrigada para o Daniel também, que já está lá escondido. E é isso, pessoal. Fiquem ligados nos próximos Só em Prosa e muito obrigada por estarem aqui com a gente. Até mais. Tchau, tchau.